informação. Base da democracia. Cobertura imparcial, feita com qualidade e agilidade. Compromisso diário, neste momento decisivo, feito da vontade do eleitor. De muitas propostas e de um trabalho intenso. A tradição da melhor cobertura está de volta, com tudo. Eleições 2022, na Cidade Verde. É a tradição da TV Cidade Verde, é a tradição do Grupo Cidade Verde, que mais uma vez abraça os valores democráticos e o compromisso com a boa informação. Todos os dias, até o dia 2 de outubro, nós vamos prestar o serviço de bem informar o cidadão piauiense que nos acompanha de norte a sul. Seja fazendo a boa imagem do Piauí, falando ao Piauí em alto e bom som pela Rádio Cidade Verde, ou com o Piauí conectado 24 horas no cidadeverde.com. Estaremos juntos com você, levando além dos fatos os serviços que as eleições exigem. Para isso, nesse primeiro dia do nosso quadro Eleições 2022 na Cidade Verde, já estou ao lado dos meus colegas, dos meus companheiros. Elivaldo Barbosa, jornalista político, colunista também do cidadeverde.com, sempre trazendo as informações para nós em tempo real. Do cidadeverde.com, e Ala Sena, editora-chefe do portal cidadeverde.com, também vai estar aqui com a gente. A jornalista Lídia Brito, que é jornalista política, colunista do cidadeverde.com, né, que traz também todas as informações e os detalhes da política para nós. Direto de Picos, Clebson Lustosa, diretor de jornalismo da TV Cidade Verde, da TV Cidade Verde de Picos e editor-chefe do Jornal de Picos. Também está comigo Neyara Pinheiro, editora-chefe e apresentadora do Notícia da Manhã para todo o estado do Piauí, e o radialista, jornalista Bartolomeu Almeida, editor-chefe e apresentador do Cidade Verde Notícias, da Rádio Cidade Verde, o Piauí, em alto e bom som. Quero cumprimentar todos vocês que a partir de agora fazem comigo Eleições 2022. E para começar a nossa caminhada, para começar a nossa cobertura, nós vamos entender os dados do eleitorado do Piauí e as datas importantes para o processo eleitoral. Gorete Santos traz as informações. No dia 2 de outubro, as eleições devem mobilizar mais de 152 milhões de eleitores em todo o país. Mais de 2,5 milhões são adolescentes, faixa que não é obrigada a votar. Eles representam apenas 1,6% do total e poderia ser menos ainda. Mas a campanha do Tribunal Superior Eleitoral para estimular a emissão do título de eleitor fez aumentar em 80% a quantidade de eleitores com menos de 18 anos de idade em relação às eleições gerais realizadas 4 anos atrás. O crescimento dos eleitores menores de 18 anos de idade no Piauí ficou bem abaixo do índice nacional. Ainda assim, é um dado expressivo, 36% a mais do que em 2018. Quando somados aos idosos com mais de 70 anos de idade, os dois grupos que não têm obrigação de votar representam 11% do eleitorado piauiense. O Piauí também tem um dos menores eleitorados do país. São 2.574.128 pessoas. A maioria é mulher, ultrapassando 1.330.000, 51,6%, contra aproximadamente 1.240.000 homens, 48,4%. Este ano, todo esse pessoal deve enfrentar fila em 10.655 sessões eleitorais distribuídas nos 224 municípios do estado. Teresina concentra cerca de 20% de todo o eleitorado. São mais de 556 mil pessoas. Realidade bem diferente de Miguel Leão, município piauiense a cerca de 97 quilômetros da capital, com menor número de eleitores. Até maio deste ano, eram apenas 1.262, 0,22% do quantitativo teresinense. O estado do Piauí, portanto, grande como é, Elivaldo Barbosa, se
depende dessas informações com a credibilidade. Você vê aí na reportagem de Gorete Santos, não será uma eleição fácil, a gente já não sabe que será, já sabe que não será, e também será envolvendo um estado grandioso como é o estado do Piauí, Elivaldo. Correto, e chama atenção exatamente o perfil do eleitor, né, piauiense. Aí estão os dados completos e que mostram, por exemplo, a força do eleitorado feminino, que é uma tendência que segue em todo o país, que 53% dos eleitores brasileiros é formado por mulheres. Então, é uma fatia do eleitorado que está bastante consolidada. Infelizmente, a presença da mulher na eleição não acompanha com disputas, como candidatas, com candidaturas, não acompanha essa tendência como eleitor, mas é um processo que está continuadamente avançando, poderia estar num ritmo até maior, mas revela a complexidade que tem o quadro eleitoral no Piauí e no país. E, de certa forma, Joelson, isso acaba também norteando estratégias pelos atores que estão ali diretamente envolvidos na disputa eleitoral para vários tipos de mandatos, desde da Assembleia Legislativa até o mandato de governador, presidente da República aqui na votação do Piauí, Senado e deputado federal. Muito bem. E nós conversamos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Erivan Lopes, presidente do TRE. Ele falou um pouco para nós sobre as expectativas para as eleições desse ano e toda a movimentação do TRE para análise das situações que serão vividas. Eu tive essa conversa com o presidente, que você vai ver agora. A Justiça Eleitoral no estado do Piauí é presidida pelo desembargador Erivan Lopes e é o presidente do tribunal no período quente das eleições 2022. E vamos conversar com o desembargador, que está aqui com a gente, para falar a respeito das expectativas e do trabalho da Justiça Eleitoral em um ano tão importante e tão decisivo. Desembargador Erivan, obrigado por receber a TV Cidade Verde. Bom, gostaria de começar essa conversa com o senhor tentando entender. As eleições de 2022 será tão diferente das eleições que aconteceram nos últimos anos no Brasil e no Piauí? Eu posso lhe assegurar, Joelson, e ao telespectador, que as eleições de 2022 só tem dois fatos novos, né, que eu acho relevantes daquilo que a Justiça Eleitoral usualmente vem enfrentando. O primeiro deles diz respeito à desinformação, que nada mais é do que uma propaganda negativa. Antigamente, essa desinformação ocorria de forma em menor intensidade, porque era praticado por meio de comunicação que a gente chama convencional. Era o jornal escrito, era a rádio, era a TV. Com a ampliação e a democratização das mídias, né, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com o celular acessando a internet, pode produzir uma informação que ela tem reflexo no processo eleitoral, né? E essa que é a grande dificuldade da Justiça Eleitoral hoje. Mas o TSE vem traçando diretrizes, firmando convênios para que possa nos permitir, nós, juízes eleitorais, ao Ministério Público, agir com uma eficácia e uma eficiência maior, de forma a reprimir este dado que eu digo que é diferente dessa eleição. Agora, os julgadores, os senhores, têm como ferramenta a lei. A legislação, ela consegue acompanhar o avanço dessa propagação de notícias falsas e as estratégias que eles utilizam, até de provedores de outros países? É possível acompanhar? É possível, inclusive porque a Justiça Eleitoral, ela tem um diferencial da outra. A Justiça Eleitoral, ela é autorizada a produzir normas, por exemplo. Nós somos aqui orientados e julgamos com base nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e nas que nós também aprovamos aqui. Então, à medida em que vai havendo essa demanda por esse tipo de prestação jurisdicional, o TSE vai adaptando as suas resoluções e os tribunais regionais eleitorais também. Então, é absolutamente possível. Nós vamos obter nas urnas, com o trabalho que a Justiça Eleitoral vem fazendo, um resultado autêntico que represente a verdadeira vontade popular. E o segundo ponto que eu faço de destaque, eu disse que são dois pontos relevantes nessa eleição, é a questão da confiança nas urnas eletrônicas, né? Isso vem sendo muito questionado. O ministro Fachin fez um trabalho muito forte, né, na defesa da confiabilidade das urnas eleitorais. E não fez só de mídia, ele foi efetivamente. Esclareceu que as urnas eletrônicas elas não trabalham em rede, ou seja, não estão interligadas na internet.
que todas as urnas são inseminadas, ou seja, na hora que ela vai ser colocada lá para receber a votação, antes disso ela é inseminada na presença do Ministério Público, dos partidos políticos e de quem mais interessar para ver a hora da inseminação. E é feito um processo de auditoria. Aqui no Piauí, por exemplo, nas eleições anteriores, eleições gerais de 2018, nós tivemos 3 urnas auditadas. Para as eleições que se avizinham, agora em 2022, nós vamos ter 20 urnas auditadas. Isso mostra que a Justiça Eleitoral está com mais força na transparência de permitir que se fiscalize todo o trabalho que ela desenvolve nesta captação, desde a qualificação do eleitor até a proclamação do resultado das eleições. Aumentar em até 7 vezes a quantidade de urnas auditadas. Exatamente. Aqui no Piauí são 7 vezes o número de urnas auditadas nas eleições últimas que nós tivemos. Esse é um esforço da Justiça para aumentar a credibilidade nas urnas. O senhor acredita que, diante dessa forma, como está se falando sobre o assunto, isso é suficiente? É um desafio hoje maior da Justiça Eleitoral? É o que eu disse. Os 2 desafios são esses. Enfrentar a desinformação e esse questionamento que está sendo feito sobre a confiabilidade das urnas. Eu até entendo que a questão da desinformação tem uma dificuldade maior de se enfrentar em razão disso que eu lhe disse, né? Da democratização das mídias. A questão da segurança das urnas, eu entendo que é um fato, inclusive, já superado, né? O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais, sob a orientação do Tribunal Superior, vem fazendo todo um trabalho de conscientização e também de permissão que as pessoas possam, querendo, assistir à inseminação, receber boletim de urna. Todo partido político, se quiser, pode mandar o fiscal, na hora que terminar, receber o boletim de urna. O partido pode, querendo, fazer uma totalização paralela. E este ano também, como eu disse, as urnas que serão auditadas serão 7 vezes mais do que as que foram em 2018. Desembargador, o senhor falando sobre o processo eleitoral, a gente começa a ter aquela compreensão, que é diferente talvez da maioria das pessoas, de que as eleições não são apenas aquele ato do dia 2 de outubro, do primeira semana de outubro, ou última semana em caso de segundo turno. Ele é um processo que já começou, né? É um processo longo. Para a Justiça Eleitoral, ele inicia lá com a qualificação do eleitor. Nós que recebemos o cidadão que vai lá tirar o tipo de eleitor, né? Nós fazemos um controle externo, embora os partidos tenham toda a autonomia, da questão das filiações partidárias, quem de fato é filiado, quem não é, quem se filiou a tempo, quem não filiou. Depois nós fazemos um trabalho de registro das candidaturas, é um período muito intenso, que admitir se o candidato atende aos requisitos legais, os documentos que ele apresentou atendem aos requisitos legais para ele ser candidato. Depois nós fazemos a captação do voto, a publicação do resultado, a diplomação dos eleitos e ainda sobram os processos, que são os processos de prestação de contas. Hoje, as eleições no Brasil são financiadas basicamente com recursos públicos, né? E esses recursos públicos, os partidos têm que prestar conta e os candidatos têm que prestar conta, porque são rendas públicas. E tudo isso passa pela Justiça Eleitoral, sem falar nas ações de impugnação de mandato eletivo, nas representações por propaganda irregular, que ficam e aí a gente permanece julgando, apreciando e julgando logo depois das eleições. O senhor acredita que esse clima no Brasil vai ser um estímulo ao que se chama de terceiro turno, a judicialização do processo eleitoral? O TRE, evidentemente, está pronto para isso, mas o senhor acredita que será um instrumento muito comum nessas eleições 22? Para ser sincero, eu não apostaria muito nisso. Eu vejo isso mais como uma postura até de propaganda, né? Como se fosse um movimento de publicidade, né? E que, concluído o processo, né, com a serenidade, a seriedade que tem a Justiça Eleitoral no Brasil. Quando eu falo da Justiça Eleitoral, eu estou falando desde o juiz eleitoral lá de primeiro grau, o promotor de justiça que atua no primeiro grau, passando pelos tribunais regionais eleitorais, os procuradores regionais eleitorais e vai até o Tribunal Superior Eleitoral. Há um processo de fiscalização pelos partidos e pelo Ministério Público muito intenso e também as cortes eleitorais têm essa virtude de serem compostas não só por magistrados de carreira, nós temos uns magistrados na categoria jurista, né, que integram as cortes eleitorais e tudo isso traduz num processo eleitoral
que só o Brasil tem um processo eleitoral com tanta transparência, com tanta confiança e com tanta seguridade. 2,5 milhões de eleitores no Piauí vão às urnas no primeiro final de semana do mês de outubro. Daqui até lá, que tipo de postura o senhor recomenda para os eleitores, para que tenhamos uma democracia plena, transparente e madura? A recomendação que eu tenho para os eleitores é que façam uma avaliação muito criteriosa das propostas dos candidatos, de seus currículos, né? Porque o que eu vejo de lamentável nessa eleição, e eu acho que o eleitor deve desprezar, é que há uma preocupação muito mais em desacreditar o concorrente, o adversário, do que em creditar a sua candidatura. É por isso que a Justiça Eleitoral vem com esse enfrentamento à desinformação. É porque houve uma mudança de foco. A propaganda política, quando ela foi instituída por lei, ela tinha e ainda tem o mesmo objetivo, que é uma campanha propositiva para que os candidatos apresentem suas credenciais, e suas propostas, ou seja, diga por que tem a pretensão e a habilidade e quais são as propostas que ele tem para gerir a res pública, a coisa pública. E isso se inverteu, mas o que eu recomendo ao eleitor é que tenha este cuidado, de fazer uma avaliação precisa e para que depois não tenha o arrependimento, porque sufragou o voto, o candidato eleito tem que esperar 4 anos para fazer um novo processo de escolha. Muitos candidatos já estão percorrendo o Estado ou o Brasil, dependendo da esfera que disputam essas eleições, mas falando aqui do Estado do Piauí, estão percorrendo cidades, estão fazendo reuniões, estão encontrando lideranças, estão apresentando seus planos de governo. E muita gente acha uma antecipação, considera uma antecipação do processo eleitoral. Tudo isso faz parte? Tudo isso está previsto? Há, de fato, uma preocupação do TRE em relação à antecipação eventual de campanha? A legislação eleitoral, ela reduzia o período de campanha. A campanha antigamente era muito longa. E à medida que ela reduziu, ela passou a permitir a chamada pré-campanha, ou seja, eu sou pré-candidato. E essa movimentação é permitida aos candidatos fazer essa movimentação prévia à própria propaganda eleitoral. Só há condutas proscritas que são vedadas em lei, que é pedir o voto. Ele não pode pedir voto. Pedir voto só depois que iniciar o período da propaganda eleitoral, porque essa conduta de pedir voto ela é ilegal, seja diretamente ou seja através daquilo que a jurisprudência da Justiça Eleitoral chama de palavras mágicas. Às vezes o cidadão não pede o voto, mas por outros meios diz, olhe, não esqueça de me eleger na próxima eleição, isso é proscrito, Nós vamos nos encontrar no dia 2 de outubro. Então, isso é vedado. Agora, as reuniões, os encontros, a apresentação de seus predicados pessoais, isso não é vedado em lei, não está proscrito mais, não. Certo. Agora, em eleições passadas, nós já tivemos muitos pedidos de auxílio de forças nacionais que pudessem complementar a segurança pública no estado do Piauí. Isso se observava principalmente nas eleições municipais com climas de tensão maior. O senhor aposta nessa possibilidade, no uso dessa ferramenta, no uso desse artifício para o Piauí em 2022? Para ser sincero, eu sempre achei que o Piauí pede mais do que o necessário. Aliás, em reunião recente, que nós tivemos lá no TSE com o presidente e o diretor-geral do TSE, o ministro Fachin, e os demais presidentes de tribunais regionais eleitorais, foi feito esse registro, que o estado do Piauí é o estado que mais pede força federal. Nós temos estados em que não é nem pedido, nem forças federais. Aqui há quase que uma habitualidade dos juízes fazerem esse pedido. O Tribunal Regional Eleitoral faz a filtragem inicial e encaminha para o TSE. Mas creio que esse ano o Tribunal Regional Eleitoral será mais rigoroso no deferimento desses pedidos, porque o Estado tem disponibilizado toda a sua força da Polícia Militar, tem disponibilizado a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Inclusive, nós temos uma novidade que já vem acontecendo em algumas eleições, que é a contribuição da Guarda Municipal, que tem dado uma contribuição razoável
na vigilância das urnas, das sessões. Então, assim, eu não enxergo com a necessidade desse volume que vem sendo pedido no Piauí de 50 a 80 municípios com forças federais. Além do mais, é o que eu digo, essas eleições elas são diferentes. A guerra a ser enfrentada e a ser dirimida pela justiça eleitoral, né, a busca da paz tem que ser uma nova ferramenta, que são as mídias sociais com a desinformação. Aquela guerra física, pessoal, do corpo a corpo, primeiro ela é mais comum nas eleições municipais. Nas eleições gerais ela acontece em menor intensidade. E ela agora também, nestas eleições, perdeu força e perdeu importância em razão das mídias. Queria agradecer ao senhor, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Erivan Lopes. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os eleitores que estão assistindo agora o Jornal do Piauí sobre a importância de participação para garantir uma democracia forte. Nós temos, inclusive, um cenário de jovens, né, que fizeram o seu cadastro eleitoral, não estão na lista de obrigatórios, mas que fizeram aí tiraram o seu título eleitoral para participação. O que é que o senhor diria para essas pessoas que têm a opção de votar em 2 de outubro? Primeiro, eu queria convidar a todas essas pessoas, os de voto obrigatório e não obrigatório, a comparecer às urnas, exercerem a cidadania na escolha dos nossos governantes, que o façam de forma muito consciente, muito independente, cada um com a sua individualidade, com a sua autonomia, sem aceitar perturbação, e também ofereçam sua contribuição para a campanha eleitoral, evitando em não produzindo e nem propagando, porque muitas vezes a pessoa inocentemente pega uma desinformação e passa para frente. Então, assim, faça a filtragem antes. Não passe informação para frente que você tem dúvida da veracidade. Essa é uma contribuição grande que o eleitorado do Piauí pode dar à justiça eleitoral e pode dar também à democracia brasileira. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Entrevista do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Erivan Lopes. Lídia, 2 preocupações, entre tantas, né? Primeiro, orientando as pessoas sobre como é que, de fato, é essa fase da pré-campanha, mas chamou a atenção 2 pontos principais, entre tantos, que colocou aí o desembargador. O fato de aumentar o número de urnas auditáveis, ou seja, é o esforço do Tribunal Regional Eleitoral de fazer com que todo mundo perceba o quanto é transparente o processo eleitoral de 2022. Lídia. É o desafio, Joelson, desse processo eleitoral para a Justiça Eleitoral. Provar, né, que a urna eletrônica é segura, principalmente no momento em que virou até estratégia de campanha se questionar a segurança das urnas eletrônicas e também espalhar desinformação por meio das fake news. E muitas dessas informações falsas relacionadas à própria urna eletrônica, né? A segurança dessa urna eletrônica. Então, a Justiça Eleitoral, além de todo aquele processo que já é normal nesse período em que se aproxima aí da eleição de outubro, que é conduzir todo esse processo eleitoral, tem ainda mais esse desafio de garantir, de conseguir mostrar para a sociedade de que realmente a urna é segura. É uma coisa que seria até desnecessária, um patrimônio do Brasil, essa história da apuração rápida da urna eletrônica, mas diante dos questionamentos, a Justiça Eleitoral está aí ampliando o número de urnas auditáveis para justamente provar a segurança dessas urnas. E o outro ponto, Elivaldo, isso já é muito comum nas coberturas, o Piauí sempre é o campeão nacional de pedido de forças nacionais. É verdade. O presidente Erivan Lopes, ele aborda, inclusive, essa tendência de uma eleição aparentemente o que se busca, uma eleição calma, tranquila, né, por se tratar de uma eleição geral. As eleições municipais, elas são mais pegadas, elas têm mais os conflitos municipais, eles são mais aguçados. Agora, é claro que pelos desdobramentos que a gente tem acompanhado, principalmente no plano nacional, aponta uma polarização com a tendência de muito acirramento. E claro que há estados onde esse acirramento é maior, outro menor, mas de certa forma as forças de segurança do país precisam estar atentas para garantir a tranquilidade durante a campanha e principalmente o dia da votação e a totalização dos votos.